Então, e de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciões da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos parar aqui. Para aí no 21, já que nós vamos voltar. Paulo, ele chegou na cidade de Mileto, lá na Ásia Menor, naquela região onde hoje é a Turquia, do lado ali da Grécia. A cidade de Éfeso ficava perto de Mileto. E a igreja de Éfeso era uma igreja grande já. Uma igreja muito bem organizada, muito grande. E tinha vários anciões, ou seja, pastores, bispos lá, presbíteros. Aí Paulo manda chamar esses presbíteros, os líderes da igreja, e ele começa a fazer um discurso de despedida. Um discurso de despedida. Então, primeiramente, ele relembra o trabalho que ele fez em Éfeso, por quase 3 anos. E ele diz que trabalhou dia e noite. E o trabalho de Paulo era o quê? Era ensinar, era testificar a respeito da fé em Jesus. Ele anunciava e ensinava publicamente pelas casas, testificando o arrependimento para com Deus e a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. É o que hoje eu não estou fazendo uma pregação, um discurso aqui de uma despedida igual Paulo, porque aqui Paulo estava fazendo o último discurso, e nós vamos ver. Eu estou fazendo aqui um discurso dessa vez, dessa despedida dessa vez, mas eu ainda voltarei. Mas Paulo aqui não iria voltar nunca mais, não iria ver aqueles presbíteros nunca mais na vida, aqui nessa terra. Então ele diz, olha, eu fiquei quase 3 anos e o meu trabalho foi esse, anunciar o arrependimento e a fé em Jesus. Pois aqui, dessas vezes que eu já vim aqui, é o que eu tenho tentado fazer. Anunciar Jesus e o arrependimento, só isso. Observe todas as pregações que eu fiz aqui. Se não foi falar de arrependimento e falar de Jesus. Só isso. Porque é tudo que as pessoas precisam e que Deus quer que as pessoas tenham. Jesus e o arrependimento. Amém? Amém. Nós precisamos, todos nós, ter Jesus, viver com Jesus, crer nele, confiar nele e só nele e nos arrepender dos nossos pecados. Porque tem pessoas que têm Jesus, que têm fé, mas ainda continua sem o arrependimento. Essas pessoas poderão até sair da terra prematuramente, porque o juízo pode vir sobre elas. Então, a pessoa precisa ter Jesus, ter a fé e o arrependimento também. É da vontade de Deus que a pessoa se arrependa. Tanto os que estão lá fora, quanto aqueles que estão na igreja e que ainda não se arrependeram. Amém? Amém. Aí Paulo, ele relembra isso. Aí ele diz assim, no versículo 22. E agora eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Vamos parar aqui novamente. Vocês notaram que ele diz que o Espírito Santo revelou para ele? Não revelou tudo. O Espírito Santo não revelou tudo para ele a respeito dele. Revelou apenas, de cidade em cidade, o que te espera, Paulo, é prisões, é tribulações. Então, o Espírito Santo, ele revela as coisas para nós. Sabendo disso, o que se espera, por exemplo,
de um pastor que vem de tão longe para fazer um trabalho desse é que ele consiga entender o que o Espírito Santo está revelando para ele, nos mínimos detalhes. Muitas das vezes a pessoa não entende. Ah, por que que ele veio para ficar 3 meses e de repente foi embora? Olha, porque eu estou na direção do Espírito Santo. Eu estou orando. Eu estou aqui, ó, durante o dia, quando eu não estou fazendo reunião, eu estou aqui orando, estou lendo a Bíblia, estou ligado em Deus. Então o Espírito Santo revela. Igual revelou para mim vir. Eu ia vir em maio, eu vim em abril. Amém? Amém. Aí chegou a hora de você ir, Elias. Quem sabe mais, é eu ou o Espírito Santo? Espírito Santo. Ô Senhor, eu acho que eu tenho que ficar aqui 3 meses. Mas quem sabe mais, é eu ou o Espírito Santo? É Ele que sabe o que é melhor para nós, para a cidade, o povo, o que vai abençoar. Né? E na hora certa, Ele vai mandar eu voltar novamente. Amém? Amém. Então Ele vai revelando. E se espera de quem está pregando que tenha comunhão com Deus. E que tome as decisões certas. Amém? Porque se quem está aqui presidindo a reunião obedecer a Deus, todo mundo vai ser abençoado. Amém? Amém. Aí o versículo 25, ele diz: E agora eis que eu sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Que triste, né? Essa é a parte triste. Já pensou se eu estivesse aqui dizendo aqui, ó, eu passei aqui 3 vezes pregando o reino de Deus, mas vocês não vão ver o meu rosto mais aqui nessa terra. Pessoalmente, não. É a última vez que eu vim. Já pensou se eu estivesse falando isso Quem aqui? sabe se vai ver mesmo? Quem sabe? Deus sabe. Nós Deus podemos sabe. partir, né, gente? Não é? Não, é verdade. Sim, Você Só pode, Deus sabe, né? sim. Mas aqui nós estamos falando de pretensão. Pretensão, né? Eu não estou dizendo eu vou estar aqui que se Deus quiser ou não quiser. Eu estou dizendo que se Deus quiser, eu voltarei. Mas eu poderia estar aqui dizendo igual Paulo. Porque Paulo sabia que não ia voltar lá mais. Não é verdade? Se ele dissesse assim, eu vou voltar, talvez alguém poderia dizer, igual você disse, Paulo, quem sabe você vai voltar? Talvez não volte, porque Deus te leve antes. Mas ele estava dizendo que não ia voltar mais. Porque com certeza o Espírito Santo tinha revelado isso para ele. Não é? Sim. Agora, eu não estou dizendo isso aqui. Entendi. Eu estou supondo, já pensou se eu estivesse dizendo, adeus, nunca mais vocês vão me ver aqui nessa terra. Eu não estou dizendo isso. Né? Eu estou dizendo, se Deus quiser, eu voltarei. É meu plano voltar, é minha pretensão voltar. Eu tenho a intenção de voltar e continuar com o trabalho até conseguir os nossos objetivos. Amém? Que é levar pessoas a se apegar com Jesus, a conhecer a palavra de Deus. Amém? Amém. Aí, continuando aí, o 26. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Isso aqui é um ponto importante. Se você tem a Bíblia, leia esse texto novamente em casa e medite. Isso aqui mostra que já na época do apóstolo Paulo, já tinha homens cruéis. Paulo chama certos homens de lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, ou seja, que não terão dó das pessoas. Homens que vêm de fora e se infiltram dentro de uma igreja, e homens que se levantam ali de dentro mesmo. Isso aqui é um alerta para todos nós aqui,
que nem todo homem que está com a Bíblia na mão pregando, que se diz pastor, missionário, padre também, né? Né? Padre também, vocês sabem disso. Nem todo homem que está pregando, que se diz de Deus, é de Deus. Às vezes é um lobo cruel. Tem pessoas aí que dizem assim, eu não quero ir na igreja mais nunca, porque eu já vi tanto pastor, tanto líder religioso dando mau exemplo, que eu não quero saber de ir na igreja mais. Mas tem os verdadeiros ainda. Amém? Amém. Você vê que no meio dos médicos, tem os médicos que não valem nada. De vez em quando, pegam algum aí fazendo coisa errada. Não é? Verdade. Um médico no Rio de Janeiro estava abusando da paciente. Na hora do parto, prender ele. A câmera filmou. Como é que pode um profissional preparado para fazer uma coisa dessa? Já tem uns 2 anos que isso aconteceu no Rio de Janeiro. Agora, só porque esse profissional aí foi até preso, aí todos os médicos não prestam? Não, tem médico que é gente boa. Não é? Tem médico que ajuda as pessoas. Advogado, tem advogado que não vale nada, mas tem advogado que é bom. Então, pastor, líder religioso, tem aqueles que prestam, que procuram dar um bom exemplo, mas tem aqueles que não valem nada. Então, cabe a nós, todos nós, ficarmos alerta. Vamos olhar não só o que o sujeito está dizendo, vamos olhar a atitude dele, a vida dele, o comportamento. Amém? Amém. Tem uns que na igreja é uma coisa, a hora que sai da mesa do povo é outra coisa, diferente. É 2 caras, né? É 2 pessoas ali numa só. Então Paulo está dizendo isso. E onde tem um lobo cruel, tem muita gente que é machucada. Tem gente que desanima, tem gente que sofre. Então nós temos que entender isso, viu? Nós temos que continuar fazendo as nossas correntes de oração, mas olhando para Jesus. Não tirar o olho dele não, porque ser humano é falho. Né? E além de ter aqueles que são bons, que estão sujeitos a falhar, ainda tem aqueles que são lobos cruéis, né? Aí ele diz aqui, o 32. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestuário. Olha que bonito, né? Lindo. Será que alguns que estão aí pregando hoje podem dizer igual o apóstolo Paulo? Porque eles estão tentando tirar tudo do povo? Não é? Exato. Pedindo dinheiro a mais no poder, na cara de pau, não é? Tem muitos aí que você, venham na corrente de oração, aí você vai. Aí ele lê a Bíblia ali 5 minutos para despistar e fica 1 hora tentando arrancar o dinheiro do povo. Não é? Um cabra desse está cobiçando as coisas dos outros. Sim ou não? Ele está cobiçando. Aí Paulo disse, eu não cobicei prata, nem ouro, nem vestuário de ninguém. Sim, vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Paulo preferia fazer um trabalho com as mãos do que explorar das pessoas da igreja. Amém? Amém. E terminando, o 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Que bonito, né? Mais feliz é dar do que receber. Mais bem-aventurada coisa. E havendo dito isso, pôs-se de joelho e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto. E acompanharam-no até o navio. Amém. Estava numa cidade portuária, né? Aí Paulo foi acompanhado até o navio, e eles sabendo, não vamos ver Paulo aqui nessa terra nunca mais. E a tristeza foi tão grande que aqueles homens começaram a chorar. Houve um grande pranto. Com certeza não estavam chorando assim,
baixinho não. Houve um grande pranto de tanta tristeza. E aqui nessa terra é assim, né? Aqui nessa terra é assim. A gente, às vezes, está no meio de um grupo de irmãos, de pessoas, daquele ambiente tão bom, né? Sem maldade nenhuma, sem briga, sem... Aí, de repente, a gente tem que partir, né? Aí dá aquela tristeza no coração. Mas, quem vai, volta também, né? Com as graças de Deus. E nós voltaremos, se Deus quiser.